Estamos aqui no nosso dia de desafio de leitura da Bíblia. Estamos lendo o livro de Juízes. Vamos iniciar nossa leitura em Juízes capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, e com elas alugou Abimeleque os homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto, que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores, e ungi para si um rei. E disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: Vem tu e reina sobre nós, e deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Senão, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com sua casa, e se com eles usastes conforme ao merecimento de suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa do meu pai e matastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e em sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma a Abimeleque.
Então partiu Jotão e fugiu, e foi para Beer. E ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura de Jerubaal, e não é Zebul, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria a Abimeleque. E diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. E levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo com que ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém, com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém, Gaal ainda tornou a falar, e disse: Eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Enim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o servamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas, e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas com ele havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade.
e as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo naquela havia, e assolou a cidade e semeou de sal. O que ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou um ramo de árvore, e o levantou, e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo o que ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque. E pondo os ramos junto à fortaleza, queimaram-na com fogo com os que nela estavam, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela. E fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando aos seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Capítulo 10. E depois Abimeleque se levantou para livrar a Israel. Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Sacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote-Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendo-os nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos filhos de Amon, e naquele mesmo ano oprimiram, e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel, que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, do modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel:
Porventura, os dos egípcios, e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, e clamai aos deuses que escolhestes, que eles os livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme a tudo que te parece bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre desta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11. Então era Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade girara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E, sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhes disseram: Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que os filhos de Amon pelejassem contra Israel. Foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a ele: Vem e seja nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram aos anciãos de Gileade e a Jefté: Por isso, tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei seu chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre vós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, e restituiu-ma agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu-a, ainda em enviar mensageiros aos reis dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou em Cádiz. E Israel enviou mensageiros aos reis dos Edonitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhes deu ouvido. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas,
e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sião não confiou em Israel para este passar dos seus limites. Antes Sião ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sião com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós, todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto isso, enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que não recuperaste naquele tempo? Tampouco peguei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhe enviou. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés. Passaram por Mispá de Gileade e Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da minha porta me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei ao holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Menite, 20 cidades, e até Abel-Quemarim, assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa e a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam. Por que eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás? E ela lhe disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a teu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? Queimaram a fogo a tua casa contigo. E Jefté disse:
Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas suas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque neste dia dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais em Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntaram: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam ele e o degolavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos. E Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou a Isabel e Ibzã de Belém. E tinha este 30 filhos, 30 filhas, que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibiza, e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Jebulon. E depois dele julgou Israel Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 netos, e cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. E assim finalizamos a leitura do dia.